Bom, pessoal, eu vou estar falando agora do Windows Explorer. O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, né? Através dele nós temos acesso ali às pastas compartilhadas, né? Dentro dessas pastas a gente geralmente tem o compartilhamento de arquivos, que ficam dentro dessas pastas que a gente compartilha e verifica para todos na rede. Então, outra forma também de computadores que vão estar ali na rede, né? Ele também vai apresentar. E se tiver impressoras também compartilhadas, a gente pode fazer a instalação, se tiver permissão, né? Criada lá no nível de permissão de acesso, de acordo com cada usuário criado. E tem três formas, na verdade, de a gente abrir o Windows Explorer. É vindo aqui diretamente pelo ícone na barra de tarefas. No botão iniciar, ele está logo aqui. Ou então pressionando as teclas do Windows e a letra E. Bom, clicando aqui em explorador de arquivos, aqui no menu iniciar, no botão iniciar, nós temos aqui já uns atalhos fixos aqui, tá? Que é ir direto para a área de trabalho, para a pasta Downloads, né? Aqui na pasta Downloads é uma pasta em que ele, todos os downloads são direcionados exatamente para essa pasta por padrão, né? Uma pasta padrão para download de todos os arquivos e pastas que a gente cria ali, né? Faz o download. Aqui é uma pasta padrão que ele vai, inclusive para quem estiver trabalhando dentro do Word, do Excel, do PowerPoint, ele vai automaticamente permitir salvar nessa pasta. É a pasta padrão aí para salvar documentos, principalmente dos pacotes, né? Pacote Libre, Open, WPS, ele vai estar colocando aqui direto para salvar. A pasta de imagens é aquela pasta que a gente automaticamente tem para salvar ali, né? Todas as imagens que a gente vai baixar. E aqui eu tenho, né, as últimas pastas que eu acessei. Então ele vai mostrar aqui todas as pastas onde ela está, né? Ele, por exemplo, o caminho ali, vocês podem ver que aparece ISOs, a pasta ISOs está localizada dentro da unidade disco I, instalação de SO. E aí eu tenho várias outras aqui onde ele vai me mostrar qual é o local da pasta. E aqui eu tenho também, pessoal, a pasta músicas, que também faz parte aqui da pasta padrão de músicas do Windows, né? Então as músicas vão ser gravadas ali. Vocês estão observando que tem esse íconezinho aqui? Esse ícone aqui permite fixar ele em algum local, né? Que você queira, por exemplo, estar ali, né? Trabalhando, você pode fixar ele em algum ponto. Então, se eu clicar, por exemplo, na pasta música, fixar nessa lista, observem que ele vai subir para cá. Então, todas as pastas que eu quiser acessar de modo rápido aqui no Windows Explorer, ele vem para cá, né? Então, posso ter acesso rápido ali a tudo que eu estiver fazendo, né? As pastas ali que eu estiver fazendo. Qualquer uma delas eu posso tornar ela como fixo aqui, tá? Bom, vou abrir ele aqui, vou pressionar o Windows E. Vocês podem observar que quando eu abro o gerenciador de arquivos, o explorador de arquivo Windows Explorer, ele vai me trazer todas as pastas que eu abro ultimamente. Aqui, ó, vocês podem observar que são todas as pastas que eu faço abertura, certo? Já abro ela várias vezes aqui, então ele vai mostrar as últimas pastas que eu acessei. E aqui nós temos, para começar, nós temos dois painéis, né, pessoal? Nós temos o painel esquerdo, que ele é dividido aqui, tal. Quando você passa o mouse, aparece essa setinha aqui para a esquerda e direita, onde eu posso estar aumentando minha área de visualização ali dentro do aplicativo. E aqui nós vamos ter essa mesma pasta, esse mesmo acesso rápido aqui, né, que vai mostrar as últimas pastas, ele vai mostrar aqui desse lado também. Então, esse painel esquerdo aqui, do lado esquerdo, ele é para mostrar ali as unidades de disco, correto? E as pastas, pastas e subpastas. E do lado direito ele também vai apresentar as pastas e subpastas, mas ele apresenta os arquivos aqui nessa parte, tá? Toda essa área aqui é a parte da visualização dos arquivos, do conteúdo dessas pastas e subpastas. Aqui eu vou em área de trabalho, onde ele vai me mostrar ali os ícones da área de trabalho, na pasta Downloads, onde foram os últimos downloads efetuados. E aqui eu tenho a pasta Documentos,
eu tenho a pasta de imagens, eu tenho a pasta de música, né? E aqui tem outra coisa também logo abaixo, que é o acesso ao OneDrive, tá? Se eu clicar aqui no OneDrive, clicar aqui com o direito, ele vai me dar a opção aqui de fazer acesso, né? Outra coisa aqui que ele vai também, quando eu configuro do WPS Cloud, ele aparece também aqui para permitir estar logando, tá? E aqui eu tenho vários outros recursos, como abrir essa pasta em uma nova janela, o arquivo ali, né? Pode fixar no acesso rápido de vez, né? Para ficar fixo aqui, ó. Certo? Vocês estão vendo que aqui já está tudo fixo automaticamente, que ele cria. Aqui é o setzip, né? Que é o programa compactador e descompactador de arquivos. Aqui onde me permite compartilhar. Posso compartilhar aqui para uma pessoa ou pessoas específicas aqui de acordo com o nível de permissão de acesso, tá? Aqui pode fixar também lá no início, né? Na inicialização ali na área de trabalho ou na barra de tarefas, e aí você vai escolher onde você quer fixar. E aqui você pode mudar para uma das pastas da biblioteca ali, né? São aquelas pastas padrão que eu já falei para vocês. Documentos, imagens, músicas, vídeos, ou criar uma nova biblioteca, que ali você pode salvar os arquivos. E aqui você pode pegar e adicionar o arquivo para caso você tenha instalado aí o WinRAR, né? Pode adicionar para o arquivo, ele vai compactar o arquivo, né? Ou criar um arquivo, você pode adicionar vários. E aqui ele vai permitir comprimir ou adicionar, né? Adicionar para um arquivo, né? Ele vai criar um arquivo na extensão .rar, comprimir e enviar por e-mail, se você tiver ali, por exemplo, um programa de e-mail, de gerenciador de e-mail instalado, né? Pode ser mandado aqui também pelo Outlook, só que tem que ter a configuração, tá? E aqui pode comprimir esse arquivo e mandar para o WinRAR. Isso vale para qualquer arquivo ou pasta, tá? E uma coisa interessante aqui no enviar para é que você vai ter a opção do enviar para você mandar para qualquer local. Olhem aqui. Você pode mandar para a área de trabalho como atalho, pode mandar para o e-mail, ele vai abrir o gerenciador de e-mail que está configurado aí, pode ser o Outlook ou o Thunderbird. Aqui, destinatário de fax, isso aqui já nem utiliza mais, né, pessoal? Isso aqui já está do passado. Aqui, no caso, para um dispositivo Bluetooth, ali se você tiver, por exemplo, o seu smartphone ou iPhone configurado para estar configurado para acessar aqui pelo Bluetooth, também você tem essa opção. Geralmente ele fica aqui, tá? Na barra de tarefas ali a configuração, tá? Mas isso vai depender muito da máquina que vocês têm. Então, se a máquina de vocês tem essa opção aqui de dispositivo Bluetooth, ele vai aparecer. Caso contrário, ele não aparece aqui, tá? Mas isso também não quer dizer que você possa também comprar um adaptadorzinho ali, um adaptador de Bluetooth, né? E colocar para enviar e receber arquivos direto do seu dispositivo móvel, né? Aqui pode mandar também para a pasta documentos, aquela pasta padrão, né? Da biblioteca. Aqui pode mandar para a pasta compactada, para compactar. Aqui pode mandar para o disco C, que é onde tem aqui a instalação do Windows 10, que é a unidade de disco padrão do Windows, né? Vocês podem observar aqui esse íconezinho azulzinho aqui no cantinho. E aqui pode mandar para a unidade de DVD. No meu caso aqui tem uma leitora e gravadora de DVD, caso você queira gravar ali no DVD, né? A minha ainda tem, caso a sua não tenha essa opção, não vai aparecer, que o Windows não vai reconhecer que ela não existe, não tem então. E aqui na minha tem ainda, né, uma leitura de gravador de DVD. Então aqui eu nem utilizo ela. Aqui eu tenho o SSD, que no caso é o HD SSD, né, que eu utilizo aqui, que eu estou com o Windows instalado, né, ele está na porta USB, ele está dentro da case, é um HD SSD que está dentro da case e eu utilizo ele como unidade de disco fixo, porque eu tenho ali o sistema operacional instalado. Então, eu utilizo como fixo e removível, tá? Ao mesmo tempo. Bom, e aqui eu posso copiar para colar em algum local. E aqui eu posso criar uma pasta, por exemplo, né? Posso criar uma pasta. E aqui eu tenho as propriedades da pasta. Daqui a pouco eu mostro com mais detalhes. Bom, o que acontece? Quando eu cliquei aqui em OneDrive, observe que ele automaticamente vai me pedir aqui para configurar
o acesso ao OneDrive. Então, eu poderia colocar aqui meu usuário, certo? Colocar o usuário, caso não tenha aí, eu posso criar uma conta. Aí, eu digitando o e-mail, vai me permitir aqui estar acessando ali o meu usuário, né? Então, acessando meu usuário no OneDrive. OneDrive, para quem não sabe, uma espécie de Google Drive. Na verdade, é uma forma de armazenamento, né, online. Também é chamado de serviço em nuvens. Então, você pode, por exemplo, fazer um upload aqui, ele vai sincronizar, certo? Ele também fica aqui, ó, na barra de tarefas. Vocês podem observar aqui, está dizendo que ele não está conectado. Ele permite sincronizar ali todos os arquivos do Windows, né, que você vai adicionando, ele vai ficar nas nuvens. E qualquer local que você esteja, você pode ter acesso ali para estar acessando os seus arquivos em nuvens através do OneDrive, que é um serviço de armazenamento, né, de arquivos criado pela Microsoft. E aqui abaixo nós vamos ter este computador. Né? Quando clica em este computador, ele vai mostrar aqui, na verdade, vai mostrar as pastas, né, da biblioteca padrão. E aqui abaixo eu tenho as unidades de disco, onde eu tenho do próprio sistema operacional. Vocês podem ver aqui que eu tenho que esse íconezinho azulzinho é a unidade C em que o Windows está instalado, certo? O padrão dele é a unidade C, isso vem desde as primeiras versões do sistema operacional. E aí você nunca vai ter o Windows instalado em unidades A e B. Por quê? Justamente porque as unidades A e B eram unidades ali de leitura e gravação de disquetes, tá? Então, vocês podem observar que ele vai sempre instalar na unidade C. A letra da unidade vai ser sempre C. Então, se eu tivesse com ele instalado aqui, ele seria C. Então, qualquer unidade que ele vai instalar é sempre pela letra C, tá? As A e B, como já falei, são leitoras de disquete antigamente. Então, o Windows aí utilizou como padrão sempre a letra C. Aqui eu tenho essas três unidades, aqui é a letra da unidade de gravador de DVD e de DVD, gravar DVD e ler, é a unidade D. E aqui eu tenho uma partição, que ela já está bem cheia aqui, esse HD é bem pequeno, certo? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o pendrive. Quando vocês observarem, ele vai identificar pela letra, né? Ativei o pendrive, e aqui ele vai aparecer. Quando você conecta a unidade, você pode clicar sobre ela, né, para poder abrir. Então, quando você clica, vai aparecer essas opções aqui que vocês podem estar fazendo. Configurar a unidade para backup, definir configurações de armazenamento, abrir pasta para exibir arquivos aqui no Windows Explorer ou nenhuma ação. Então, eu não quero nada, só clico fora e ele vai sair automaticamente. Observe que quando eu coloco o pendrive, ele já aparece aqui, ó, certo? O nome da unidade que eu coloquei, e aqui ele mostra que ele tem livre e disponível, né? Observem que eu tenho essa unidade aí, que é a unidade E. Agora eu vou colocar mais outro pendrive. E aí ele vai identificar automaticamente pela letra I. Todas as unidades de disco, vou clicar novamente aqui, todas as unidades de disco, quando você vai colocando, automaticamente ele vai identificando pela letra, tá, pessoal? É diferente no Linux. O Linux é identificado sempre como SDA, SDA1, SDA2, SDB1, SDB2 e assim a quantidade de unidade de disco que você tiver ali, ele vai automaticamente enumerando por SD, né? E de acordo com a letra e o número. Aqui não é, no Windows é indicado por letras. Bom, e aí eu vou saber aqui, por exemplo, as configurações da unidade de disco seu, o tamanho. Quando você passa o mouse, ele vai te dar o tamanho. Esse vermelhinho quer dizer que ele já está quase cheio, tá? Azulzinho é o espaço que você tem livre. E essa área aqui é espaço livre. E o vermelho quer dizer que ele está enchendo. Então, eu vou clicar aqui na unidade C com direito de propriedades. E aqui é onde você pode colocar, por exemplo, o nome aqui da unidade, tá? Esse nome aqui não é fixo, você pode colocar. É o nome da unidade que você pode estar colocando. E aqui ele vai te mostrar o espaço livre. Esse HD é um HD bem pequeno, ele está particionado, tá? São 110 megas, na verdade, o tamanho desse HD.
E eu utilizo ele para estar colocando aqui na máquina, né? Eu tenho outro sistema operacional que eu uso para outras coisas. E eu uso esse aqui para fazer as aulas. Então, quando eu vou utilizar ele, né, eu coloco ele aqui. Vocês podem ver que, apesar dele estar na porta USB, ele tem uma alta taxa de transferência, ele não está lento, tá? É bem rápido mesmo, por causa da taxa de transferência que é bem alta. Pode chegar até de 300 a 600, né, dependendo do que estiver fazendo. Então, bem rápido ali, você nem percebe a diferença que está utilizando. Bom, aqui tem uma ferramenta, aqui tem uma opção aqui, limpeza de disco. Isso aqui, pessoal, é usado para quando você quer limpar aqueles arquivos temporários, né, que ele vai criando, quando a gente vai instalando aplicativos, né, algumas pastas padrão ali, ele vai estar, algumas pastas ali padrão, né, a pasta temp, ou algumas pastas que ficam ocultas, eles vão automaticamente acumulando arquivos desnecessários, né? Então, o ideal é você estar fazendo ali a limpeza, se você tiver pouco espaço, né? Fazer a limpeza dessas pastas, né? Caso você tenha pouco espaço, você pode ir fazendo a limpeza, principalmente quando você estiver ali instalando aplicativos. Bom, aqui ele vai mostrar, né, alguns arquivos, ó, algumas pastas e arquivos das pastas, né? Temporário, e aí tem outras aí, ó, certo? Que ele vai, você pode marcar em seguida e clicar OK. Aí você pode marcar para fazer a limpeza. Então aqui eu tenho espaço aqui que ele está utilizando, e se eu limpar aqui, clicar, marcar ele, né? Posso marcar todos, não tem problema, que ele vai só limpar os arquivos temporários, inclusive aqui da lixeira, ó, se tiver algum arquivo lá na lixeira. Vou clicar OK e coloco excluir arquivos. Está baixando, está limpando. Correto? Bom, quando você tem navegador, também é bom sempre você estar limpando, tá, pessoal? Tem umas opções lá que eu vou dar uma aula de navegadores posteriormente para explicar melhor ali como é que você limpa, né? Eu já falei isso. E aqui já finalizou a limpeza de disco. Outro recurso aqui, pessoal, bem interessante, é a parte de ferramentas. Aqui você tem duas ferramentas. A ferramenta chamada ScanDisk, né? Que ela é utilizada ali para verificar blocos de disco, pedaços de disco que estão defeituosos, né? Ali ele vai fazer a reparação. Vou clicar aqui em verificar, ele vai me permitir verificar a unidade, onde ele vai estar fazendo ali, né, a verificação de alguns erros, vai tentar corrigir. Às vezes acontece de dar um HD deve estar com problema, né, problema de bad block, que assim chama. Quando você reinicializa, ele vai ficar apresentando sempre. Se ele ficar apresentando ali a verificação do ScanDisk, pode ser que seja um problema físico no seu HD, naquela área ali que está com problema, e o ScanDisk ele vai tentar solucionar. Então, se ele não solucionar, ele vai simplesmente marcar aquela região ali no HD, né, evitando que arquivos sejam gravados ali, provavelmente ele ia dar problemas. HDs geralmente com bad block acontece muito em HD de disco, tá? HD SATA, IDE, antigos, né? Ele geralmente acontece, HD de disco sempre acontece esse problema aí. Então tem que ser muito cuidado ali, um back, por exemplo, que ele pegar ele vai dar problema. E no SSD não, o SSD ele raramente dá algum problema. Até agora eu tenho aqui já há um bom tempo, há mais de 6 anos, e nunca me deu problema, que é esse que eu estou utilizando. Aqui já passei a verificação. O ScanDisk geralmente quando ele tem algum problema, pessoal, ele vai lá na inicialização, tá? Ele carrega ali na inicialização. E aqui eu tenho outra ferramenta para otimizar o HD, né, ou qualquer unidade de disco aqui, onde ele vai executar, vai reparar e organizar ali, otimizar o HD, né? Essa parte aqui do Windows Explorer. Aqui em compartilhamento, pessoal, uma coisa bem interessante aqui no compartilhamento é que você pode compartilhar, eu vou mostrar numa próxima aula, como é que você compartilha ali a unidade. Não é recomendável você compartilhar uma unidade inteira.
não é recomendado. O recomendado é você compartilhar, criar uma pasta e compartilhar. Então, vou clicar aqui em compartilhamento avançado, clico em compartilhar, e aí você pode determinar aqui qual o nome do compartilhamento, limpar o nome, limite de usuários a estarem conectados simultaneamente, e aqui você pode colocar as pessoas que você quer que apareçam aqui. Como eu só tenho um mesmo, só eu mesmo aqui, então aqui eu escolho o que eu vou permitir ou negar. Isso vai ficar para uma outra aula, que o foco agora é o Windows Explorer. Então aqui, essa é a guia ali que você permite estar compartilhando. Não é legal compartilhar a unidade de disco toda. O ideal é criar uma pasta, jogar os arquivos, né, até por uma questão de segurança, por conta de vírus, né, impedir ali tudo. Bom, a parte de segurança é o que eu quero que a pessoa faça ou não aqui, né, com esse HD quando eu compartilho. Por exemplo, eu posso aqui clicar no usuário, né, vocês podem ver aqui, ó, que é aqui esses grupos de usuários, ó. Posso criar um grupo de usuários, administradores, por exemplo, que o que ele vai ter para fazer aqui? Ter o controle total, ele vai modificar, ler e executar, listar documento da pasta, leitura, gravar, permissões especiais. Então, aqui eu também posso estar configurando o grupo de pessoas que eu posso estar colocando um nível de permissão de acesso para o que ele quer fazer, o que ele pode e o que ele não pode, tá? Aqui também usuários, que é um grupo de usuários, que ele vai estar colocado lá. Então, aqui é onde você configura o nível de permissão de acesso para acessar o disco local seu ou qualquer outra unidade de disco que você queira compartilhar. Bom, agora eu vou para o pendrive. No pendrive aqui eu tenho várias opções, né? Então eu posso aqui ter a opção formatar e ejetar. Essa é a diferença dele para os demais, tá? O interessante aqui, vocês têm esse BitLocker. Estão observando aqui? O BitLocker é uma aplicação do Windows que permite, né, fazer um bloqueio das unidades para evitar, por exemplo, que algum hamster infeste o HD, né, e criptografe. Então, quando você ativa o BitLocker, ele vai permitir ali colocar, né, uma criptografia nessa unidade de disco ali, impedindo que qualquer pessoa possa roubar dados do HD. Então, isso é muito utilizado quando você quer colocar um HD interno ou externo, para evitar que alguém possa desbloquear e ter acesso ali, né? Ele vai ficar no modo criptografado. E aí eu tenho duas opções aqui, ejetar e formatar. Quando eu clico no formatar, ele vai aparecer aqui o tamanho da unidade de disco, né? No caso o pendrive. Aqui você vai ter o sistema de arquivo, eu já falei sobre o sistema de arquivo na aula anterior. Aqui eu tenho um sistema de arquivo NTFS, que pode ser reconhecido em qualquer unidade. Eu posso ter ali, por exemplo, um cabinho ali, né, para colocar um adaptador, para colocar e fazer a leitura no meu aparelho, no meu smartphone. Então, coloco ali o adaptador e nesse adaptador eu coloco sempre NTFS para ele reconhecer dentro do Windows, dentro do Android. Então, boto um cabinho ali, um adaptador para colocar o pendrive onde eu posso pegar dados do meu smartphone ou do meu smartphone e colocar para o pendrive. Então, ali eu vou fazer aqui a formatação em TFS para reconhecer lá, tá? Esse padrão aqui de sistema de arquivo, ele reconhece em qualquer sistema operacional. E aqui embaixo eu coloco o nome do volume, o nome da unidade, que é esse nome que aparece aqui, é um rótulo, tá? E aqui eu coloco formatação rápida. Ele vai formatar e essa opção aqui, só lembrando, quando você coloca para formatar, você vai perder tudo que você tiver no pendrive, ele vai voltar ao estado vazio. E aqui eu vou clicar com direito em propriedades, para saber aqui, por exemplo, o tamanho e observem que as mesmas informações lá, até compartilhar um pendrive aqui pode, né? Na unidade dentro do Windows, né? Você pode compartilhar um pendrive por completo, pode compartilhar um HD externo também, pode fazer tudo, desde que ele fica fixo ali, tá? Então aqui ele vai mostrar o espaço em disco, o espaço livre e a capacidade dele, né?
Então, ele é um pendrive de 8 GB, esse restante aqui está 7,26, o restante é para informação da própria unidade de disco. Bom, tem uma outra forma aqui de mandar arquivos, que eu vou já falar, que é para você mandar arquivos da sua máquina para o pendrive. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu posso pegar esse arquivo aqui. Quando eu clico sobre arquivo, eu clico com o botão direito em enviar para. Aí eu posso escolher aqui para onde eu vou mandar. Se eu posso mandar para o pendrive, para o disco local C, né, unidade de disco C, unidade que o pendrive quer ou qualquer outra que eu quiser colocar aqui para ele mandar esse arquivo. Ele vai criar uma cópia. Ou então posso pressionar Ctrl C, clicar na unidade e pressionar Ctrl V. É a mesma coisa, tá? Só que ali eu ganho tempo clicando com o botão direito e mandando para a unidade de disco que eu desejar, tá? Ok? Pode mandar para qualquer um deles aqui por Bluetooth, né? Se o seu aparelho estiver conectado ou tiver o dispositivo de Bluetooth aí no seu equipamento, no seu computador. Bom, aqui basicamente a área de trabalho é a mesma coisa, documentos, que é a biblioteca, né, padrão deles aí, biblioteca padrão do Windows, documentos, imagens, músicas, vídeos, aqui as unidades, depois de visualizar aqui, observem que ele aqui está no modo contraído, e aqui eu coloco no modo aumentado. Então, contraído ele fica assim, ele aparece compactadinho aí, né, mais compacto, e clicando aqui sobre a seta, ele vai me permitir aqui mostrar a biblioteca, primeiro a biblioteca de pastas, e segunda, e depois as unidades de disco aqui, né, que eu já até falei. Depois das unidades de disco, a gente vai ter aqui, por exemplo, a rede disponível, né, pessoal? A rede aqui, que eu já mostrei na aula anterior. A rede, os computadores que estarão disponíveis na rede, né? Então, ele vai mostrar aqui todos eles. Uma outra forma também de eu encontrar um computador na rede, eu posso vir aqui, ó, digitar a barra inversa 2 vezes, e aí ele vai me aparecer todos os últimos, né, as últimas máquinas que eu fiz acesso. Ou, ou compartilhamento que tiver aí, ele vai estar mostrando, tá? Então, é outra forma aí de acessar um computador na rede. Ou clicando aqui ou usando 2 barras lá. Esse grupo doméstico aqui é onde você pode criar um grupo doméstico com computadores, né, para também fazer o compartilhamento ali. É basicamente aquelas configurações lá de rede que eu havia mostrado na aula anterior. Bom, aqui no Windows Explorer, tem várias formas aqui da gente trabalhar. A gente pode, por exemplo, aqui, criar uma pasta na área de trabalho. Posso clicar aqui com direito, ó, novo. Tem aqui, ó, quando eu vou voltar aqui, clicar aqui em área de trabalho, tem essa opção aqui onde você pode estar criando uma pasta, tá? Ctrl Shift N. Aí eu coloco aqui, por exemplo, uma pasta. E dentro dessa pasta aqui eu posso jogar arquivos, tá? Eu posso jogar arquivos dentro dela. E outra coisa aqui que você pode estar tendo com relação aos arquivos, você pode estar criando uma pasta dentro da outra, né? Ó, clico com direito novamente. Vou colocar aqui, criar minha pasta. Eu posso também criar umas pastas lá na biblioteca, tá, pessoal? Então, posso vir aqui na biblioteca, ó, clicar aqui também com o botão direito. Eu posso incluir uma pasta também na biblioteca, tá? Pode ser também, você pode criar lá uma pasta personalizada. E aqui eu posso criar a pasta vídeos, músicas. Posso também criar no pendrive, não tem problema em qualquer local onde eu desejar, tá? Então, eu crio essa pasta aqui. Eu posso recortar essa pasta com Ctrl X. Vou jogar ela direto para o pendrive, né? Ó. Só que se eu colocar aqui em enviar para, ele vai criar uma cópia. Ele vai criar uma cópia lá no pendrive, né? Vou clicar nele aqui. Vou lá no pendrive. E observem que a pasta veio para cá. Para dentro do pendrive. Só que ele criou uma cópia. A pasta continua lá, tá? Bom, aqui, pessoal, aqui é o navegador, onde você pode voltar. Tem uma teclinha ali, Alt, seta esquerda, né?
para avançar, Alt e seta direita, onde ele vai voltar para os primeiros acessos que você fez, né, onde você clicou, e aqui avança para os próximos que você já clicou anteriormente. Ok? Bom, tem aqui, por exemplo, vou mostrar uma outra coisa, que é a organização dos arquivos. Por exemplo, vocês podem estar observando aqui, nessa tela, que eu tenho outras coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, aqui ele vai mostrar o nome da pasta, ele vai mostrar também o caminho da pasta. O que é isso? É o local onde o arquivo se encontra. Por exemplo, vou procurar aqui, clicar no C, arquivo de programa. Observem lá, pessoal, que ele aparece aqui o caminho, ó. Aqui é o caminho da pasta. Vou tentar abrir outra. Olha lá. Aqui ele vai mostrar o caminho. Aqui essa barra aqui é onde eu posso encontrar rapidamente qualquer pasta dentro do sistema operacional. Olha lá. Digamos aqui, eu vou copiar, vou para outro local da pasta, e se eu quiser colar aqui para ir diretamente daquela pasta onde eu posso estar visualizando, pressiono Enter, ele vai automaticamente para a pasta onde ele estava anteriormente. Então, esse aqui chamamos de caminho ou path, que é onde existe o local da pasta ali, tá? Bom, uma outra coisa interessante aqui, pessoal, que você pode pesquisar um arquivo, certo? Por exemplo, aqui eu vou clicar na unidade de disco local C e eu quero localizar aqui um arquivo, digamos, músicas. Ele vai buscar na unidade de disco que você selecionou. Basta clicar na unidade de disco e aí colocar aqui o nome do arquivo ou pasta que você deseja encontrar. Então, ele vai fazer a busca aí. Posso encontrar qualquer arquivo de forma rápida dentro do Windows Explorer. Bom, vou clicar aqui no arquivo aqui, numa pasta, eu botei vídeos. Então, vou botar vídeos aqui dentro, com acento. Olha lá, ele vai encontrar esse atalho que tem ali, né, dentro do disco local C, dentro da unidade de disco C. Então, dou 2 cliques para ir, para abrir. Vocês podem ver que eu não tenho nada aqui. Que na verdade é só o atalho, tá? Então, ele vai encontrar aí qualquer arquivo ou pasta que você colocar. Outro detalhe é que você pode localizar todos os arquivos por uma extensão, né? Eu já falei sobre extensões. Eu quero encontrar aqui na unidade de disco C, vou colocar aqui, por exemplo, eu quero encontrar todos os arquivos com a extensão de texto. Então, eu coloco asterisco, ponto, coloco asterisco, ponto, e a extensão. Ali eu vou encontrar todos de texto. Ele vai procurar. Quando eu coloco asterisco, ponto e a extensão, ele vai encontrar todos os arquivos com a extensão em específico, né? Eu quero encontrar todas as planilhas do Excel. Asterisco, ponto, XLS, que é a mais antiga. Vou colocar XLSX, que é a mais atual. Aqui é do 2013 para cá. Então, ele vai encontrar tudo que tiver planilha. Eu quero encontrar todos os arquivos com documento. Então, só colocar o asterisco ali, asterisco, ponto e a extensão para você encontrar. Eu quero encontrar todos os executáveis, asterisco, ponto, exe. Então, ele vai encontrar ali, né, ó, todos os arquivos executáveis, né, do sistema operacional. Então, aqui basta você colocar asterisco, ponto e a extensão que você vai conseguir encontrar. Então, bem legal aqui essa parte de estar encontrando os arquivos, né? Você pode encontrar aqui rapidamente qualquer arquivo. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no Windows Explorer são os arquivos ocultos. Tem uma pasta, uma opção aqui, ó. Se você quiser, por exemplo, aqui, quando a gente acessa a pasta aqui, dentro de disco local C,
existem vários arquivos que ficam ocultos. Então, como é que eu faço para visualizar ali? Eu posso ocultar um arquivo, certo? E aí eu vou pegar um aqui, por exemplo, esse, certo? Eu vou copiar esse arquivo aqui, dar um Ctrl C nele, vou lá no pendrive, na pasta que eu criei, certo? Aqui vou criar uma pasta chamada documentos, eu posso clicar com direito, pasta, ou eu venho aqui direto, tá? Vou colocar aqui documentos. Pronto, aí eu colo. O que acontece? Eu posso ocultar essa pasta aqui para ela não ser vista. Para ocultar, eu clico com o botão direito, vou em propriedades, e aqui nessa tela eu tenho uma opção aqui, somente leitura, eu desmarco ela, ou deixo marcado. Aqui é para, no caso ele mostrar que o arquivo você pode copiar e ele deixar, evitar que alguém venha e edite ele, tá? Então vou deixar ali e marco a opção oculto. Eu vou ocultar essa pasta ali, tá? Então clico OK, clico OK de novo. Olha lá, a pasta foi ocultada. Mas isso não quer dizer que a pasta não existe, ela está lá, tá? Então, um outro recurso aqui, para exibir essa pasta que foi ocultada, eu vou no menu Exibir. E aí eu tenho uma opção aqui, pessoal, ó, Itens ocultos. Correto? Ela vai ser apresentada aqui. Caso eu queira tirar a visualização, desmarco ela e ela volta a ser ocultada. Então, marco novamente, se eu quiser tirar essa pasta do modo oculto, clico com o botão direito da mesma forma, propriedades, desmarco a opção oculto, OK, e OK aqui para confirmar. Pronto, aí ela volta a ser visualizada, tá? Ok? Então tá aí, mostrando aí vários recursos aqui do Windows Explorer. Outra coisa também interessante, pessoal, aqui é que você pode organizar os arquivos, né? Vou abrir uma pasta que tem vários arquivos aqui, documentos. Vocês podem observar que eu tenho aqui várias visualizações. Esse modo de visualização aqui, ele está o modo grande, né? Ele vai conseguir te mostrar ali alguma coisa do que tem em cada arquivo. Eu venho aqui no Exibir, e aí eu posso escolher como vai ser essa visualização, ó. Posso colocar ícones grandes, eu não estou clicando aqui, apenas passando o mouse, ele vai mostrar como fica, né? Faz uma pré-visualização. Ícones pequenos, blocos. Aqui ele mostra ali o tipo de arquivo, ó. Observem que ele mostra a extensão do arquivo, olha lá, arquivo PNG, que é um arquivo de imagem. Aqui ele mostra em forma horizontal, tamanho, detalhes, a data que ele criou, tamanho ali no caso da imagem, ó, tamanho da imagem, a resolução da imagem, o tipo de arquivo, o tamanho e a data que ele foi criado. Aí eu tenho lista, onde vão ficar apenas a lista, ícones médios, que ele vai mostrar ali as informações somente do o nome dos arquivos, aqui detalhe, que é o modo que eu mais gosto aqui, que vocês podem estar utilizando, que esse detalhe vai mostrar as pastas, a data delas, né, que foram criadas, o tipo de pasta, o tipo de arquivo, o tamanho. E aqui, por exemplo, eu posso organizar, clicando aqui em cima, por ordem alfabética. Se eu clicar aqui, ele vai pegar, colocar de forma crescente, clicando aqui, e aqui de forma decrescente. Observem que essa setinha muda, olha lá. A setinha muda automaticamente. Outra coisa também que eu posso arrastar essas informações aqui, né? Ó, colocar para cá, olha lá. Pode vir organizar quem vem primeiro aí para você estar trabalhando. Ok? Então já mostrei vários recursos aí de, dentro do painel, dentro do Windows Explorer, né? Aqui eu tenho itens ocultos, eu vou desmarcar para ele ficar oculto. Isso aí vai impedir de você, por exemplo, excluir ali um arquivo do sistema por engano, né? E depois o Windows começar a dar algum problema, principalmente quando for arquivo de sistema. Então, aquela opçãozinha lá tem que estar sempre desmarcada. Bom, e agora eu vou mostrar aqui, por exemplo, outra coisa, a organização dos arquivos, né? Então, posso clicar com o botão direito aqui, a classificação.
Então, essa exibir eu acabei de mostrar que é o mesmo recurso daqui, ó. Mesmo recurso ali, do exibir, tá? Tem a parte da classificação, que é o que eu mostrei agora há pouco, que é arrastar isso aqui. Se você pode colocar, classificar por ordem alfabética, por data, por tipo, por nome, ordem crescente ou decrescente. É a mesma forma ali de arrastar, tá? Ou você pode agrupar ali por nome, né? Todos os arquivos por nome, os arquivos de pasta por nome, pela data, pelo tipo, pelo tamanho. E aí você pode atualizar aqui. Você pode colar, né? Aqui colar o que você copiou. Você pode colar um atalho. Você pode desfazer aquilo que você já fez utilizando a tecla Ctrl Z, a ultimação, né? Correto? E aqui você tem a opção de compartilhar. E aqui novo, onde você pode criar, por exemplo, nessa opção novo você tem a opção ali de criar um banco de dados, criar uma imagem, criar um contato, um documento do Word, né? Criar aqui no caso do Libre, aqui no caso do WPS, aqui no caso do Libre, também Libre, aqui do PowerPoint, do Microsoft Office, arquivo do WinRAR, também para compactar arquivos, arquivo de texto, uma planilha uma planilha do WPS, do Libre, e aqui um arquivo compactado. E por último, propriedades que eu já havia mostrado, né? Só ele vai mostrar o espaço e informação do arquivo. Outra coisa também bem interessante sobre as informações do arquivo. Você vai clicar aqui, por exemplo, com o botão direito, clicando com o botão direito sobre o arquivo, propriedades, e aí você tem aqui mais informações a respeito onde ele está localizado, tá? Você pode copiar isso aqui e colar aqui, ó, para ele encontrar, né, onde se encontra o arquivo. Aqui o tipo de arquivo, a extensão dele, ó, correto? Aqui vocês vão ter se ele é somente leitura, oculto, pode ocultar também o arquivo. Aqui vem a parte de quem pode abrir ou não, né, o nível de permissão de acesso. Mais detalhes sobre o arquivo, a data que ele foi criado, a data que ele foi alterado, onde ele está, o nome do arquivo. E aqui nessa telinha de propriedade do arquivo, tá? Outra coisa interessante aqui, pessoal, ó, que eu posso, por exemplo, no arquivo, especificar qual aplicativo eu posso estar abrindo. Olha lá, ó. Quando eu clico com o botão direito e venho aqui em abrir com, eu posso escolher qual aplicativo que eu vou abrir. Por exemplo, se eu quiser, ele é um PDF ali, eu quiser abrir dentro do Acrobat, eu venho aqui e abro no Acrobat. Ou dentro do Chrome, que ele também faz a leitura, o Edge, só não vai abrir o Word, porque o Word não permite abrir arquivos PDF, ele só cria, tá? Mas o resto para cima ele tudo abre. Um arquivo PDF ele pode ser aberto com o Acrobat, o Adobe Reader, Foxit Reader, pode ser aberto com o Chrome, Google Chrome, ou Microsoft Edge, tá? Ou se você tiver qualquer outro aplicativo, você vem e escolhe aqui, correto? Aqui, por exemplo, vou mostrar mais uma coisa do Windows Explorer, que é a lixeira, para finalizar aqui, tá? A lixeira, então eu vou fechar aqui também, posso usar Alt F4. E aqui na lixeira é onde eu posso, né, excluir todos os arquivos e jogar para a lixeira. Então eu posso aqui pegar, jogar para a lixeira, arrastar ou pressionar Delete. Então observem que ele veio para cá para a lixeira, dou 2 cliques. E aqui na lixeira eu tenho a opção de restaurar o que eu excluí, para voltar exatamente para o local onde ele foi excluído. Então basta eu clicar com o direito aqui, restaurar, e observem que ele vai voltar. Arquivos que são apagados, eles vão diretamente para a lixeira. E a partir da lixeira você vai decidir o que você quer fazer, tá? Então, também é outro recurso aí do Windows Explorer. Então, quando eu excluo ele, pressiono Delete. Cliquei no arquivo, clico na pasta, pressiono Delete. E ele vai diretamente lá para a lixeira, tá? Outros recursos da lixeira, você pode clicar com o botão direito aqui. Você pode fixar ela aqui no início, ou esvaziar a lixeira,
criar um atalho, ou você pode mudar o nome, né? Pode colocar aqui o nome, em vez de lixeira. E aqui nós vamos ter em propriedades algumas coisas que a gente pode ver aqui, ó. Aqui é o tamanho máximo que ela pode estar utilizando. E tem uma outra opção aqui, é que caso você queira, né? Você pode selecionar aqui a imagem, ó, onde está o local da lixeira. É aqui, por exemplo, onde você pode definir o tamanho, né? Que ele pode estar ocupando ali da lixeira. E esse outro recurso aqui é você, quando pressionar Delete, ele vai imediatamente excluir os arquivos da lixeira. Então, ele vai limpar, ele não vai mandar para a lixeira, esses arquivos vão ser excluídos direto. Muito cuidado com isso aqui, porque se você quiser restaurar depois, aí vai ser complicado. Tem que instalar um aplicativo, né, de geralmente Recover, né, um aplicativo chamado Recover, geralmente aí ele vai estar restaurando, né, Recover, e tem vários nomes aí aplicados aos aplicativos que conseguem recuperar os arquivos, né. Então, quando você exclui da lixeira, é complicado você restaurar. Então, deixa a mesma opção quando você for marcar, ele exclui direto para a lixeira. E aí tem uma opçãozinha aqui que a gente pode estar marcando para ele perguntar se você deseja confirmar a exclusão desse arquivo, né? Então aqui eu posso definir o tamanho e aqui nessa opção eu não quero que ele vá para a lixeira, ele seja excluído definitivamente. Então não é bom estar marcada essa opção, porque depois disso vai dar problema depois para você conseguir recuperar o arquivo. Então, clico OK aqui, deixo do jeito que está, né? Vou abrir a lixeira, vou restaurar essa pasta. Quando eu clicar Delete, ele vai aparecer a tela me perguntando se eu desejo excluir. Aquela opçãozinha tem que estar marcada lá, né? Para apresentar essa mensagem ali. Em seguida, eu faço o esvaziar lixeira. Aí ele vai perguntar realmente se você deseja excluir definitivamente. Depois desse processo aqui, não tem mais como você restaurar os arquivos. Quando você exclui diretamente do sistema operacional, vai te perguntar se você deseja excluir ou vai para a lixeira. Quando você exclui do pendrive, ele não vai para a lixeira. Por exemplo, aqui de unidade de disco, ele vai excluir direto, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai te mostrar a mensagem. Então, muito cuidado. Quem estiver pensando que vai excluir os arquivos diretamente de uma unidade de disco, ele apresentar ali, vai direto para a lixeira negativo. Ele não vai, tá? Ele vai te perguntar aqui se você deseja excluir definitivamente esse arquivo. Então, ele só consegue restaurar aquilo que tiver dentro do disco local, né? Dentro da unidade C, dentro do sistema operacional. O que tiver em outras unidades, ele não vai permitir restaurar. Então, se eu for excluir, ó, vou excluir, vou lá na lixeira, vocês podem observar que a lixeira está vazia. Bom, e no mais é só. Qualquer dúvida, pergunta, só postar lá no grupo. E por hoje, por enquanto, é só.